O texto que está na bibliografia do curso, o texto de Popper, é uma palestra que ele fez em 1953, né, chamada Conjecturas, foi traduzida com esse título, né, Conjecturas e Refutações, né, onde ele expõe de uma maneira bastante didática, bastante pedagógica e também bastante biográfica, né, mostrando como é que ele chegou àquelas conclusões, àquelas ideias, as ideias fundamentais de um livro anterior que ele escreveu na sua fase mais jovem, né? Se eu não me engano, em 1934, quando ele ainda estava na Áustria, ainda era um semi-participante do Círculo de Viena, semi porque ele interagia muito com os membros do Círculo de Viena, mas já estava, digamos assim, se independentizando, né? Já estava se separando filosoficamente dos membros do Círculo de Viena. Esse livro chamado A Lógica da Pesquisa, foi traduzido como A Lógica da Pesquisa Científica, né? Essa tradução do inglês, The Logic of Scientific Discovery, que por sua vez é uma tradução do alemão, que foi escrito em 1934, né? Die Logik der Forschung, onde ele expõe as ideias mais importantes e o restante da sua carreira, praticamente, é um desenvolvimento dessas ideias mais importantes, né? E a tese fundamental de Popper é que o que caracteriza a ciência, né, não é o critério de demarcação que o Carnap tinha fornecido, né, e tampouco é o método indutivo, quer dizer, tampouco é a realização de indução, mas é aquilo que o Popper chama, né, de falseabilidade das teorias científicas. Ou seja, uma teoria é científica se ela puder ser mostrada como sendo falsa, se existir essa possibilidade de que existe a possibilidade de que a teoria venha a ser falseada, venha a ser demonstrada como sendo falsa, né? Parece contraditório, né? Porque, claro, quando a gente está falando de ciência, nós queremos... Ciência parece para nós aquilo que é um mecanismo privilegiado para chegar à verdade, né? O objetivo da ciência é a verdade, etc. Como é que alguém vai falar de falseabilidade, né? Como é que alguém vai falar que a essência da ciência é ser falseável? Então a ciência busca a falsidade? Não, não é bem isso. E esse texto, que é essa palestra, foi traduzida como Conjecturas e Refutações, né? Que ele fez, se eu não me engano, em 1953, é uma exposição pedagógica e interessante, inclusive a motivação, né, ao longo da vida dele, das várias fases que ele passou para chegar a essas ideias, né? Então vale a pena a gente reproduzir um pouquinho o trajeto, né? O trajeto desse texto, né, dessa palestra. Mas o Popper começa, como eu disse, o Popper também era um entusiasta das ideias que apareceram na Áustria no começo do século XX, né? Como nós falamos alguns vídeos atrás, era um ambiente intelectualmente, artisticamente e politicamente muito efervescente, né? E isso vinha, em parte, em função da decadência do Império Austro-Húngaro, né? Era o final da dinastia Habsburgo, né? Quando você visita, se você visitar a Áustria, se você visitar Viena, hoje em dia você vai ver a grandiosidade que era aquela dinastia Habsburgo, né? Eles imaginavam que fosse durar para sempre, e com a queda da dinastia Habsburgo isso trouxe uma série de inseguranças e as pessoas... É como se fosse uma série de valores, uma série de instituições desabando, né? Então fez com que vários intelectuais, artistas, filósofos, médicos, matemáticos começassem a se preocupar com noções de sentido de maneira geral, né? Sentido da vida, sentido da linguagem, se o discurso político tinha algum sentido, se era possível distinguir, né, dentro do discurso político algum discurso que fosse mais verdadeiro que o outro, né? Porque havia agitações políticas de distintos matizes, né? Desde extremismo nacionalista até o marxismo, também surgimento da ideia do Estado de Israel do Estado judeu, né? Apareceu nessa época na Viena, no
final do Império dos Habsburgos, né? Existe um livro extremamente interessante do ponto de vista da história das ideias, né? Chamado Viena fin de siècle, em francês, né? Viena, fim de século, Viena fin de siècle, de um autor chamado, se eu não me engano, Karl Chorsky, né? Se você lançar no Google, você vai encontrar esse livro, independentemente da filosofia, independentemente da epistemologia. É um livro fascinante e ajuda a entender bastante o surgimento dessas várias correntes filosóficas no século XX, né? Boa parte delas ainda estão vivas, ainda chegam a influência para nós, né? Mas a contextualização intelectual e histórica do surgimento dessas grandes figuras, como Wittgenstein, como o próprio Popper, como Freud e os grandes artistas da cultura austríaca, da cultura vienense no final do século. Fechamos o parênteses, tá? O Popper começa o texto narrando exatamente essa efervescência intelectual, né? Ele era um jovem intelectual engajado em ideias políticas, ideias sociais, etc. E ele diz, olha, havia vários elementos muito novos e muito excitantes no ar, né? Como já mencionamos anteriormente, era a recente descoberta, a proposta da teoria da relatividade, né? Por parte de Einstein, mas mais do que isso, não apenas Einstein surgiu com a teoria, porque a princípio a teoria parecia uma maluquice, né? Algo que se contrapunha à mecânica clássica, a mecânica de Newton, que era uma teoria extremamente bem confirmada, ajudou a construir pontes e aviões e navios, etc. Quer dizer, a mecânica de Newton pareciam ser os fundamentos da nossa racionalidade, né? Tanto é que Kant, a gente já falou aqui, que Kant considerava a mecânica de Newton como sendo uma ciência sintética a priori, né? Então parecia ser algo extremamente bem fundamentado, e se havia algum paradigma de ciência no mundo, era a mecânica de Newton. Então as ideias de Einstein sobre a relatividade, em particular a teoria da relatividade geral, né, que diz respeito à gravitação, etc., que o espaço e o tempo se deformam na presença de um campo gravitacional, parecia uma maluquice, né? Então, o que chamou a atenção do mundo intelectual, não foi a proposição da teoria da relatividade de Einstein, né, mas sim o fato de que em 1919 foi feito um experimento que confirmou a teoria da relatividade de Einstein, da relatividade geral, né? Era o famoso experimento realizado, o experimento de Eddington, falando de maneira muito rápida, né? Isso, certamente a Wikipédia ou o Google vai te dar uma explicação melhor, mas a ideia é que uma das consequências da teoria de Einstein é que existe uma deformação do espaço, né, na proximidade de um corpo muito pesado, como o Sol, por exemplo, né? E essa deformação do espaço faria com que os raios de luz vindo das estrelas se desviassem, né? Então, ao atingir a Terra, passando próximo do Sol, ele sofre um pequeno desvio, né? Porque o espaço foi deformado, né? É claro que durante o dia é impossível você observar isso, é impossível qualquer pessoa observar, porque o Sol é extremamente brilhante e você não vai observar que houve um pequeno deslocamento da estrela na proximidade do Sol. Mas durante um eclipse dá para observar isso, né? Se a Lua tampa o Sol completamente, né? O Sol vira uma mancha negra, então é possível você medir a posição das estrelas que no céu são visíveis próximas do Sol, tá? E em 1919 foi feita essa experiência, foi feito um experimento, porque houve um eclipse, né? E foi visto, quer dizer, se a luz vinda da estrela atingisse a Terra dessa maneira, então a estrela seria vista nessa posição, mas na presença do Sol houve um ligeiro desvio do raio de luz, né? Então, para nós, a estrela era vista nessa posição e não nesta. Ou seja, havia um pequeno deslocamento da estrela, a posição aparente da estrela era um pouco mais distante do Sol durante o eclipse, né? Isso era exatamente o que era previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein, né? Então, isso foi
uma coisa extremamente impactante na época. Imagine só, né, imagine só que uma teoria rival da teoria de Newton tinha feito uma previsão, né, que a teoria de Newton não faria. Ou melhor, a teoria de Newton faria uma previsão diferente, faria uma previsão oposta, né, que não haveria deslocamento do raio de luz, não haveria um deslocamento da posição da estrela, e a teoria de Einstein fazia a previsão de que haveria um deslocamento da posição da estrela. Então, o resultado desse experimento foi um impacto tremendo, né? É como se tirasse o chão debaixo dos pés dos físicos, né? Que durante 200 anos, 300 anos raciocinaram com um certo tipo de mecânica, com um certo tipo de lei da mecânica, e de repente descobri que as leis da mecânica correta eram de uma outra teoria, que não aquela, uma teoria incompatível com aquela. Essa é a primeira grande novidade que o Popper menciona no texto, né? E é muito bonito a forma como ele narra o impacto do experimento de Eddington sobre o meio intelectual da época, né? A segunda grande teoria que flutuava, que estava na cabeça de todo mundo, era a teoria marxista da história, né? Que no final do século XIX havia feito várias previsões sobre a revolução social que estava para acontecer, e se você leu Marx, você viu que ele já estava prevendo a ocorrência de uma revolução social na Alemanha, a ocorrência de uma revolução social na Inglaterra, né? Que era onde o capitalismo estava mais avançado, e assim por diante. Só que essas revoluções não aconteceram pelo menos da forma como Marx supôs que fossem acontecer, né? Mas o marxismo continuava extremamente vivo nessa época, né? Era ainda sob o impacto da Revolução Russa. Na Rússia aconteceu, então era outra teoria extremamente, digamos assim, discutida, extremamente com muitos adeptos, né? Ainda é, em boa parte, né? A terceira teoria que estava no ar, que era também ainda era uma grande novidade na época, né? Causou uma sensação tremenda também, da mesma forma que a teoria da relatividade, era a psicanálise, recém-criada por Freud, né? E também uma grande surpresa, era uma teoria com muitos adeptos, né? Muito discutida. E o Popper menciona a psicologia individual de Adler, né? Sobre isso, hoje não possivelmente hoje a gente não fale tanto disso, na época deveria ter um peso muito maior, né? Mas eram, digamos assim, 4 grandes paradigmas que estavam no ar, né? Que era discutido pelo meio intelectual austríaco da época. E o Popper diz o seguinte: uma coisa surpreendente sobre a teoria da relatividade, né, que as outras teorias não tinham, de relatividade de um lado versus psicanálise, marxismo, psicologia individual, né? Uma coisa surpreendente sobre a relatividade que as outras teorias não tinham era que a relatividade tinha corrido um risco muito grande, né? O risco, a noção de risco, né, de ser colocada em questão. Por quê? Porque a teoria da relatividade tinha feito uma previsão de um evento particular e bem precisamente explicitado, ou seja, que a posição aparente da estrela deveria sofrer uma mudança durante um eclipse. Foram lá, observaram, e se a observação não tivesse dado certo, quer dizer, se não tivesse saído da forma como a teoria da relatividade tinha previsto, o que teria acontecido com a teoria da relatividade? Possivelmente hoje em dia a gente nem teria ouvido falar de Einstein, né? Ela teria sido jogada fora como sendo uma teoria falsa, tá? Ou seja, ela correu esse risco e naquele experimento, o experimento de Eddington, ela sobreviveu ao risco. Isso, Popper dizia, isso parecia não acontecer com as outras teorias, nem com o marxismo, nem com a psicanálise, nem com a psicologia de Adler. Elas não corriam riscos, tá? É muito difícil explicitar alguma observação, algum experimento que pudesse mostrar que a teoria seja falsa, tá? Vamos continuar no próximo.